Paz a todos, louvado seja o nome de Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Já engrandecemos aqui o nome do Senhor, com louvores, adoramos o nome dele e continuamos aqui em espírito, adorando ao nosso Deus, pois ele é maravilhoso. Você aí que nos vê, nos assiste, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus, que é vivo e eficaz em nossas vidas e cuida de cada um de nós. Amém? Você também que aqui está, sejam todos bem-vindos, todos que fazem parte aqui do Ministério Nova Sião, receba aí o abraço caloroso do Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos acolhe, que nos dá alegria, que nos faz viver e andar em perfeita harmonia. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Amados, chamando a graça e a paz aí para todos os nossos ouvintes aqui de Sobradinho, que o Senhor enche aí cada um deles de todo amor, de toda alegria. Nosso irmão aí, Cido, tem nos acompanhado ali na portelinha. Nossos irmãos ali também na capela tem nos acompanhado, o irmão Luciano. Tem bastante gente aí nos acompanhando, não lembro o nome aqui no momento, mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Continue a ouvir a palavra de Deus, mesmo longe, através das redes sociais, mas o que interessa é a palavra, amados. Nós não estamos aqui simplesmente para estarmos aparecendo, diretamente aí nas telinhas das redes sociais, para ganhar like, ou para ganhar status, como diz aí, ou como fazem. Nós não estamos aqui para isso, amém, amados? É tanto que nós aqui não contamos com quantidade, e sim com a qualidade. Qualidade essa que quem nos dá é o Espírito. Quem escolhe é Deus e Ele sabe quem são os dele. Amém? Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Fique à vontade. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é graça, a palavra da cruz. Amém? Quem encontrou aí, diga amém. Graça, a palavra da cruz. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Amém. Glória a Deus. Mandar aqui também a graça e a paz para os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando aí, sempre que possível, o irmão Reginaldo, a irmã Patrícia, o irmão Expedito, o irmão Tiago, Jorge, todos vocês aí, ali da cidade de Juazeiro, também de Campo Formoso, que Deus abençoe a cada um de vocês, sejam cada dia mais cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18. Hoje o pregador não está gripado não, Hoje o pregador está bom, graças a Deus, Quem nos dá a saúde é Deus. Glória a Deus, vamos lá? Quem está feliz, diga amém. Amém. Todo mundo feliz, glória a Deus. Quem não está feliz, diga misericórdia. Está todo mundo feliz aí. Que bênção maravilhosa. Vamos ler, para a gente fazer a nossa confissão de fé. Sei perfeitamente bem como parece tolice aqueles que estão perdidos quando ouvem que Jesus morreu para salvá-los. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos esta mensagem como o próprio
poder de Deus. Diga graças a Deus. Vamos orar por esta mensagem, para que Deus assim nos dê entendimento sobre ela. Espírito Santo de Deus, exaltado e agradecido seja o teu nome por toda a terra e nos confins desta terra. Que o Senhor, neste momento maravilhoso, que nos deu a graça de estarmos todos juntos, reunidos como o corpo de Cristo, para assim adorar ao teu nome e engrandecê-lo, pois sabemos que sem o Senhor, nada do que está acontecendo hoje seria possível, porque o Senhor já preparou tudo para cada um de nós até este presente momento. Tudo quanto fizemos no dia e agora que estamos à noite, foi o Senhor que preparou. E neste momento, ó Deus maravilhoso, que nos deu este Espírito maravilhoso, cheio de amor, de graça e gratidão, nós exaltamos e engrandecemos o teu nome e te louvamos, pois o Senhor é santo, só o Senhor é Deus em nossas vidas. E não importa o que passamos, o que sofremos, pois sabemos que o Senhor é grande e poderoso em misericórdia, para assim aliviar fardos de cada um, pois sabemos, meu Pai, que aquele que está enfermo não depende de nós, não depende de qualquer ser humano, e sim do Senhor, aproveite de misericórdia. E assim nós agradecemos ao Senhor por curar todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão oprimidos, abatidos, que o Senhor, na tua misericórdia e bondade, no teu tempo, seja suprindo todas essas coisas, que assim seja. Quem crer, diga amém. Amém, amém, amados? É assim que devemos agradecer a Deus. Amém, amados? O que tínhamos de pedir a Deus, já pedimos, né? Pois Ele sabe de que precisamos. Então, se Ele sabe de que precisamos, nós só temos que agradecer. Sim ou não? Sim, não é verdade? Então, amados, o apóstolo Paulo aqui falando aos amados, né, irmãos, ali em Coríntios, ele dizia essas palavras aos irmãos. Para muitos, né, ali daquela época, que eram judeu, Jesus de Nazaré morreu, né, para lavar e remir aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aqueles que alcançaram a salvação, que já estavam salvos, não precisavam disso, né? Porque eles sabiam. Porque a morte de Jesus Cristo na cruz mudou tudo e todas as coisas. Então era por isso que Paulo advertia ali, a qual ele pregava aqueles irmãos, para quê? Para que eles compreendessem também, não ficassem sem fé, para que eles cresçam somente em Cristo ressuscitado. E hoje, amado, nós vemos muitos, né, amados irmãos por aí, mas Deus é grande, tem misericórdia, pregando a um Jesus mau, a um Jesus carrasco, né, cruel, sem amor, pobre, miserável, cego e nu. Não é assim que nós vemos? Onde você passa, você consegue enxergar dessa forma, sim ou não? Mas aquele Jesus que foi crucificado não é o Jesus, o mesmo Jesus de hoje. Aí as pessoas acham que sim, amado. Não. Hoje, nós, tanto cristão que crê que já é salvo e não precisa buscar a salvação, assim como disse o apóstolo Paulo aqui aos amados irmãos de Coríntios, sabemos que o Cristo que nós cremos é o ressuscitado. Jesus de Nazaré, a partir daquele momento que ele foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, ele deixou de ser Jesus de Nazaré. Amém? Mas as pessoas até hoje pedem em nome de Jesus de Nazaré. Não é assim? Então eu vou pedir aqui, quando temos Jesus aqui em Sobradinho, Jesus de Sobradinho, pode fazer alguma coisa? Não pode, né, amado? Mas o Cristo ressuscitado, esse sim,
Era isso que Paulo queria que aqueles amados irmãos entendessem, que eles não tinham que andar segundo a lei, e sim segundo o Espírito. Para quê? Para que eles também aprendessem como ser cristão. Porque os judeus não tinham parte alguma, né? Não tinha ali sequer uma metade das bênçãos que era derramado ou fez parte da promessa do povo de Israel, a qual era a menina dos olhos de Deus. E até hoje nós vemos isso, né? Pessoas achando que aquela cidade lá em Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. Não, amado, acabou isso. A menina dos olhos de Deus hoje é você, é eu, é todos aqueles que são de Cristo, filhos, a nova Jerusalém. Sábado passado, o amado irmão falou, né, da nova Jerusalém, que muitos esperam, aonde os rios são de cristais, né, e as ruas de ouro. Se você for esperar por isso, amado, você vai entrar numa sinuca de bico, como diz por aí, né? Não existe isso, amado. Isso não era para que os amados irmãos acreditassem. Isso era uma metáfora, né? Uma figura de linguagem que era usada pelos judeus para falar com aquele povo, que era da forma que eles entendiam. Como Jesus sempre falou com os amados irmãos, ele diz: aos de casa é lícito, né, lhe falar verbalmente as verdades, para que vocês entendam e compreendam. Mas aos de fora, falamos por parábola. Para quê? Para que eles ouvindo, não ouçam, né? E não entendam. Para quê? Para que não sejam salvos, porque não pertenciam a Deus. Ele conhece os deles, sim ou não? Ainda agora, segundo a Coríntios, foi isso. 2 Coríntios, capítulo 5. Nossa, está querendo atrapalhar o negócio da gente aqui, né, irmão? Será que é ele? Será o diabo tentando? Já que nós vamos fazer uma oração para mandar esse diabo embora. Misericórdia, né? Quem tem medo do diabo aqui? Só Gabriel. Pois não tenha não, meu sobrinho. Não tenha medo do diabo, pois ele nada pode fazer. Porque não existe, né? Como o espírito. E sim, os diabinhos de carne que tem aí perturbando. Mas as pessoas acreditam. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. As pessoas acreditam no diabo, né? Para ser direto para a gente ler aqui. Hoje as pessoas têm mais medo do diabo do que de Deus. Creem mais que o diabo existe do que em Deus. E por isso sofrem, padecem. Por quê? Aqueles que acreditam no diabo, eles fazem o quê? Campanhas, propósito, voto com Deus, né? Come pão, bebe suco, faz jejum, sobe em monte. Tudo isso são aqueles que têm medo do diabo. Mas quem é de Cristo não precisa disso. Amém? Glória a Deus. Quem é de Cristo e é poço e ninguém toma. Nada nos separa do amor de Deus. Ah, mas a morte? Nada, nem ninguém. Por isso que ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, não é verdade? Leia comigo. Portanto, deixe de estar aliviando os cristãos pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Outrora, erradamente, eu pensei de Cristo como um simples ser humano igual a mim. Como penso
de modo diferente agora. Olha só. Aqui, antes, o amado irmão Paulo pensava dessa forma, que Cristo era um homem comum, igual a qualquer outro homem. Só que quando ele teve ali o encontro, o negócio mudou. Ele agora passou a ver Jesus ressuscitado. Ele passou a enxergar com outros olhos, com os olhos espiritual. E Jesus já não era mais igual um ser vivo normal, um homem comum. E ele disse essas palavras aos amados irmãos de Corinto: olha, eu pensava que Cristo era um homem comum como eu, mas agora eu vejo totalmente diferente. E tem pessoas até hoje, amado, tem muitos que não creem e dizem assim: se Deus existisse, Ele mudava a forma que eu vivo. Se Deus existisse, Ele me dava isso. Deus não existe. E por que há tanta maldade no mundo? Por que tanta coisa, tanta injustiça? Aí eu digo para você o seguinte, amado: Deus existe, Ele é vivo, Ele reina e Ele é poderoso e misericordioso. Quem transformou esse mundo? Quem foi, amado? O próprio homem. Quem é que mata? Quem é que rouba? O homem, o homem que faz todas essas coisas. Quem destrói é o homem. Mas eles se apegam nessa palavra aqui, ó. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí ele diz assim: mas está escrito na Bíblia que é o diabo. Mas ele não faz uma autoanálise, não olha para dentro de si, não se pergunta por quê, simplesmente lê e joga para os outros. Quem quiser escutar, tem ouvido, vai ouvir dessa forma e vai acreditar que realmente quem mata, quem rouba é Satanás. Mas não é, amado. Quem mata, quem rouba, quem destrói é o próprio homem. O homem destrói rios, florestas, famílias inteiras, Isso acaba com a fauna, com a flora, e quem paga é o diabo. Por quê? Porque as pessoas, como falei para você, não acreditam que o Cristo ressuscitado pode fazer tudo. Que depois da cruz, amado, acabou. Ainda se existisse um ser espiritual como o diabo, Jesus já tinha vencido ele. Sim ou não? Sim, porque Jesus diz lá em Hebreus 2,14, Hebreus 2,14 está escrito que Jesus venceu o diabo. Mas que diabo era esse? A lei. E as pessoas ficam dizendo que o pregador está doido quando falamos que quem era o inimigo maior, quem Jesus tinha que destruir, quem Jesus tinha que vencer. A lei. Depois que ele venceu toda a lei, o que aconteceu? Disse: ainda lhe falta um. Aí tem gente que vai lá em Apocalipse e diz: olha, não acabou não, ainda vai ter ainda o Armagedon. Satanás vai reinar por 1000 anos na terra, para depois Jesus vir. Imagina, mano. Eu quero saber quem é que consegue viver 1000 anos hoje. Ninguém conseguiu esse feito, nem os antepassados chegou a um feito desse, 1000 anos. Matusalém chegou pertinho. O único. Só 965. 965 anos, quase 1000 anos. Mas hoje, amado, hoje com a maldade que o mundo está, me diga aí, amados, mas o que acontece? As pessoas acham realmente que Cristo não ressuscitou. Tem muita gente que até hoje, como falei anteriormente, crê que Jesus de Nazaré pode fazer algo por você, que Ele pode mudar a vida de alguém. Como falei, as pessoas pensam que quem mata, quem rouba é o diabo. Por isso dão mais crédito ao diabo do que a Deus. E quando você dá mais crédito ao que está errado,
Pode estar na certeza. E como que Deus vai agir na tua vida se você não está dando crédito para Ele? Tem pessoas que se perguntam, por que eu sou assim? Eu queria ser diferente. E não é por quê? Porque você ainda não parou para olhar para dentro de si mesmo e dizer assim, a partir de hoje eu serei diferente. A partir de hoje, as atitudes que eu irei tomar serão diferentes. Eu quero andar para frente. E na frente eu vou encontrar aquele que me deu a vida, Cristo. Mas se eu olhar para trás, o que vai acontecer? Eu vou voltar para a mesma vida que eu vivia antes. Mas as pessoas, isso não é para muitos, é para poucos. Isso tem que ser pessoas que tenham realmente ali uma opinião e sustente o que fala. Sim ou não? Então, versículo 17. Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida. Está vendo, amado? Só que tem outra tradição que diz assim, né? Que quando uma pessoa aceita Jesus, ela tem que se batizar. Tem que se batizar nas águas, tem que passar pelo batismo, que é para o velho homem ficar lá na barragem e você voltar novo. Não é não, amado. Cristo já te batizou. Quando ele foi crucificado ali na cruz do Calvário, o que aconteceu? Você foi crucificado com ele. Você foi batizado na morte de Cristo e não nas águas. Por quê? Porque você não estava naquele tempo que João Batista batizava para a remissão de pecados. E hoje temos pecado, amado? Não, né? As pessoas dizem, eu peco todos os dias. Não, as suas ações que você faz errado, acontece quando? Paga-se, para ser mais claro, né? Quando? É quando morre? Não, amado. Está lá, né? Gálatas 5,18, que é que o homem faz e é acrescentado a ele como diabo. E as pessoas não conseguem enxergar o Cristo ressuscitado e diz: bebe, fume, prostituo, mato, roubo. E isso fica por isso mesmo. Aí as pessoas dizem: está com Zé Pilintra, está com tranca-rua, está com Zé Facada. Não é assim que as pessoas dizem? Está com pombagira, olha a roupa daquela mulher, olha a roupa daquela menina. Aí diz assim: vou fazer uma macumba para você. E o Cristo ressuscitado olhando para você e dizendo: mas vocês são bestas. Oh, meus filhos, como vocês acreditam em tudo que é besteira. Amado, macumba não pega ninguém não. As pessoas dizem: mas pega porque lá no Codó do Maranhão tem fulano de tal que faz uma macumba e se fizer pega. Pois pode vir dos Estados Unidos, de onde for o macumbeiro. Pode fazer, sem medo de errar. Amado, isso é obra da carne. Isso não tem nada a ver com o mundo espiritual. As pessoas acreditam tanto no que faz, que o mundo que ela vive é esse, acreditando que o que ela está fazendo dá certo. Mas só dá certo na mente dela. As pessoas dizem: não, fizeram uma macumba para meu filho está em tempo de ficar doido, correndo de um canto para outro. Sabe por que está assim, amado? Porque você não parou ainda para pensar o que é que ele faz, o que ele fez, o que ele come, o que ele bebe, o que ele usa. Aí as pessoas dizem: mas é diabo, foi Satanás, foi depois que aquela mulher fez um trabalho para ele. Meu marido agora não para de beber. Porque ele não quer, ele bebe todo dia porque ele não tem dinheiro para beber. Quando o dinheiro acabar, ele para. Aí só vai beber no mês que vem. As pessoas dizem: mas é diabo. Por quê? Porque estão deixando de olhar para aquele que te deu a vida, sofreu uma morte de Cristo, padeceu tudo por você. E hoje, o crédito que muitos dão a Deus, não é porque o que fazemos vai pelo menos chegar perto do que Jesus fez por cada um de nós, não é verdade? Mas pelo menos nós temos que fazer a nossa parte. Qual é?
amar uns aos outros, ser cordial, justo, honesto. Ah, mas o mundo está terrível, ninguém faz nada, ninguém faz o bem, só eu que faço o bem. Pois eu vou pagar do mesmo jeito, do jeito que está eu vou fazer pior. Aí se desgraça todo, já está desgraçado, né? Desprovido da graça de Deus. Ainda vai fazer o que é ruim, fica pior. Não é verdade? Hebreus capítulo 10. Amém, amados? Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. 7 copos. Vamos lá? Hoje, né? 16 de 8 de 2025, onde Deus nos deu esta bênção para estarmos aqui falando nada mais do que já está dentro de cada um de nós. Não estou aqui ensinando a nenhum de vocês ou dando aula para vocês, porque o que eu estou dizendo, cada um de vocês tem aqui, ó, escrito, né? Não com tinta, né? Assim que diz a palavra. Tá vendo aí? Ele imprimiu na mente de cada um de nós, para que o homem não ensine ao seu irmão e nem diga: conheça a Deus. Graças a Deus, vamos lá? E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós lá eles, né? Agora podemos ir diretamente até dentro do Santo dos Santos, onde Deus está. Tá vendo? Aqui, nessa passagem, o irmão falando, antigamente ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque se você entrasse ali em pecado, segundo a Bíblia, ele não saía de lá de dentro vivo. Tinha que ser uma pessoa que estivesse puro, justo. E se não tivesse nada desses requisitos, você nem entrasse. Está vendo como é as coisas? Se fosse corrompido, não podia entrar. E agora, depois da cruz, você tem livre acesso. E Paulo quis dizer aqui, esses irmãos, não sabemos, né? Se foi o apóstolo Paulo, se foi Santo Agostinho que escreveu o livro de Hebreus, mas está escrito, amém? Nós não vamos questionar quem escreveu, quem deixou de escrever, amém? Mas sabemos que Cristo ressuscitou, e ele quis dizer: olha, antigamente, para entrar no Santo dos Santos, para conversar com Deus, para ter ali um momento de prosa com Deus, você não podia. Você tinha que intermediar a sua conversa. Chegava para qualquer um sacerdote daquele que estivesse ali pronto, né? Sem nenhum, como aqui diz, pecado, como era na lei. Dizia: olha, está aqui a minha oferta. Trouxe aqui 40 cabeças de ovelhas e vou sacrificar ela pelos meus pecados. Eu quero que você leve lá para o Santo dos Santos, para que Deus receba ali o meu sacrifício. E Cristo não se agradava disso, amado. Deus não se agradava dessas coisas. E ele fazia o quê? Simplesmente, amado, aguardava o momento certo. Quando ele viu que ninguém poderia fazer, ele chegou e disse: Pai, eu irei e vou fazer a tua vontade e vou livrar todo do pecado e vou mostrar para eles que é possível viver sem pecado. Mostrou ou não mostrou, amado? É por isso que hoje eu e você não temos pecado, porque aquele que está dentro de nós é puro,
é limpo, sem mancha, né? Sem marco, sem ruga. É santo, amado. É o Espírito Santo de Deus que está em nós. Em mim, em você, em cada um dos seus filhos. Deus, ele é tão maravilhoso que dá a vida até aquele que é ímpio, que é ruim. Por quê? Porque ele fez tudo para a sua honra e para a sua glória. Por isso que há vasos de honra e vasos de desonra. E Deus dá a oportunidade àqueles que são vasos de desonra para que acordem, sim ou não? Ele não deu essa oportunidade a Adão, ele disse: olha, tudo que você está vendo aqui é teu. Você pode fazer o que você quiser, pode assar o animal que você quiser e comer aí com tua esposa. Tu só não come dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem é teimoso, amado. Como senão eu vou comer da que é proibida, que é bom, eu já sei o que é bom, quero saber o que é ruim. Não é assim que o homem gosta? Toda carne gosta disso, amado. A carne não quer o que é bom, ela quer aquilo que não pode. O que Paulo disse: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas tudo aquilo que eu não quero eu faço. Tudo que é errado eu quero experimentar, mas o que é bom eu não faço. Está vendo como é as coisas, mano? E nós somos diferentes? Não. Muitas vezes é mais fácil a gente fazer o que não quer do que o que quer. A gente pensa, né? Poxa, fulano de tal está precisando disso, daquilo, eu preciso procurar um meio de ajudar. Aí aquela pessoa que você está pensando em ajudar vai e faz algo ruim com alguém da sua família, diz: ah, desgraçado, miserável, se eu puder matar, eu vou matar, não vou te ajudar mais não, vai acabar logo com a tua vida para você ficar em paz. Fica, mano, fica pior, não é verdade? Mas é porque é ruim, e o que é ruim a carne gosta. É por isso que a carne e o espírito estão sempre lutando um contra o outro. Para quê? Para que a carne não faça o que é ruim. É uma ajuda, né? O espírito diz: não faça e a carne eu faço, não faça eu faço. Não é por isso que muitos terminam aí perdendo até a vida, mano. Por quê? Por causa de diversão, por causa de curtição, por causa de perdição, de tudo quanto é jeito. Você já prestou atenção que de 2000 para frente já foram mais jovens do que aqueles dos anos 60, 70, 80? Tem pessoas aí durante o ano 45, com quase 120 anos, né? Mas uma pessoa dessa viveu até agora por quê? Porque ele é bonzinho? Não, mano, porque Deus até esse momento teve misericórdia. E quantos não já foram do ano de 2000? Quantos não já nasceram hoje e já partiram? Por quê? Porque chegou o momento. E vai chegar o nosso também, amado. Amém? Nós não podemos aqui só apontar quem já foi, de qual ano, de qual época, não. Vai chegar o nosso também. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que viver bem, enquanto a terra é o nosso lar, fazendo bem sem olhar a quem. Glória a Deus. Versículo 20. São precisamente 21 horas e 11 minutos. Versículo 20. Este é o caminho novo, recém-aberto e vivificante que Cristo nos franqueou. Ao rasgar a cortina, o seu corpo humano, para dar-nos acesso à presença santa de Deus. Olha só, amado, o véu. O véu era aquele, a carne de Cristo. Aquele véu que foi rasgado, dilacerado, que foi rasgado de cima a baixo, né, como está escrito, era a carne de Cristo. Então essa carne deixou de existir e agora o Consolador, o Espírito, né, vivificante. Hoje temos livre acesso a Deus, diga graças a Deus. Hoje não precisa que o irmão José chegue para vocês e diga: vou orar por cada um de vocês.
A partir de agora eu vou fazer uma oração aqui de cura e libertação de todos aqueles que tiverem enfermos. Qualquer que tiver, o bicho que tiver vai sair. Mentindo para vocês? Porque isso é mentira, mano. Não tem oração de cura, de libertação para tirar espírito ruim de alguém, para curar alguém. Tudo isso é mentira. Vamos usar o popular hoje, né? É fake news. Não depende da oração do pastor, não depende da oração do Papa, do padre, do presbítero, de quem quer que seja. Depende de Deus ter e aprover misericórdia de todos aqueles que passam por peleja, por luta, por dificuldade, e aprenda a viver na dificuldade, que é onde você terá forças. É da fraqueza que vem a força, mas é difícil, né? Você viver atribulado e você dizer assim, não, mas é assim, então eu vou por aqui. Você quer se livrar do problema, é assim? Paulo também queria. Paulo disse que orou 3 vezes ao Senhor e disse: tira este espinho da minha carne. Sabe qual foi a resposta que ele obteve, amado? Paulo, a minha graça te basta. Nosso irmão costuma pregar aqui e dizer assim: contente-se com o que tem. Essas palavras não é dele, não vem dele, mas se Deus colocou no coração dele para falar, mano, e é uma certeza, se não contentarmos com o que temos, e você for pensar grande em avareza, ser avarento, como tem pessoas que pensam em ficar rico, ter muito dinheiro, você só vai ter problema. Quantos não estão aí milionários? Quantos deles têm paz? O dinheiro é a riqueza de todos os males. Como é que diz o ditado? O dinheiro é a causa de todos os males, né? Mas você tem que ter, no mundo que nós vivemos, não compra nada sem dinheiro. Mas você não pode ser avarento, porque quando você tem muito, amado, você quer oprimir o que não tem. Você passa por aquele que não tem na rua, que miserável, desgraçado, sujo, fedorento, sai de minha frente, olha para mim, olha a roupa que eu estou vestido para tu, miséria. Tá vendo? E ele nem sabe que aquele miserável amanhã pode estar lá em cima, né? E ele pode passar por ele e ver do mesmo jeito, só que ele vai fazer diferente. Vem cá, abençoado, filho de Deus, levanta-te daí. Hoje tu não pode ter nada, mas o que eu te dou Jesus Cristo como o único Senhor da tua vida. Tá vendo como as coisas? Porque, amado, é desse jeito até hoje. Antigamente era assim. Aqueles que tinham muito, está pensando que ajudavam quem não tinha? Para eles eram as pessoas miseráveis, desgraçados, pobres, imundos. E hoje as pessoas, muitos que têm, né, condição, olham para o menor e dizem assim: isso aí nunca vai ter nada na vida, isso é um miserável. Por que não faz igual a mim? Só que ninguém é igual a ninguém, amado. Todos nós somos diferentes uns dos outros, mas o Espírito que há em cada um de nós é vivo e reina. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Ainda em Coríntios, agora, novamente, 1 Coríntios capítulo 2. 1 aos Coríntios capítulo 2, no versículo... Perdão, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Todos encontraram? Então vamos ler. Vamos ler? Por isso, quando pregamos que Cristo morreu para salvá-los, os judeus se ofendem e os gentios afirmam que tudo isso é disparate. Olha só, mano. Os judeus não acreditavam. Aqueles a qual Jesus veio, né, como carne e sangue, não acreditavam.
É brincadeira, amado? Você vir para um local e as pessoas dizem, você não é bem-vindo aqui. Saia do nosso meio, fora daqui. E eles faziam isso, amado. Diziam assim, ó, Jesus de Nazaré está na cidade, na Judéia. Jesus de Nazaré está fazendo prodígios e milagres em tal lugar. Vocês vão deixar isso acontecer? Daqui a pouco ele vai tomar as sinagogas que tem por aqui. Daqui a pouco ele vai entrar lá no templo, acabar com os sacerdotes. Nós temos que tirar este homem do nosso meio. Ele não é bom para os nossos negócios. E era assim ou não era que eles pensavam? Era porque Jesus chegou lá no local onde Salomão construiu como casa de Deus, né? Lugar de adoração para o judeu. E Jesus encontrou quem lá? Cambistas, né? Vendedores, caras, mercadores, vendendo tudo quanto era de objeto, animais, o que tivesse para vender, até imagem eles vendiam ali. E os sacerdotes do outro lado, lá dentro, só olhando e recebendo. Você acha que não? Que todos aqueles que tinham um ponto ali, será que os sacerdotes não recebiam por esses pontos de venda? Claro. Até hoje nós pagamos impostos por causa deles. Está pensando que o nosso país foi besta, foi buscar resultado aonde? Na lei deles lá. A Constituição que nós temos hoje, né? Uma parte foi tirada de lá dos romanos, não é isso? Aqueles homens. Aí imagina só, tem alguma coisa de bom? Só tem o que? Beleza na escrita, né? Mas na realidade, tem nada. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso. Vamos falar daquele que é vivo, que gosta, que ama, né? Que nos adora, que tem prazer na tua vida. Versículo 24. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, para verem que Cristo é o grandioso poder de Deus. Para salvá-los, o próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Olha só. Deus, o próprio Cristo era o plano de salvação deles, mas eles não aceitaram. Até hoje, né? Eles não creem que Cristo foi pregado no madeiro. Muitos viram, contrário, deixou ali escrito na história deles, e eles não querem de maneira alguma. Sábado, que hoje tem 8 dias, o amado irmão disse que tem um abençoado de lá, que ele disse que o evangelho que a gente prega aqui, para eles lá é desconsiderado. Não entra. Nenhum pregador daqui que prega a Bíblia, né? Como eles, para eles lá é o Corão, né? Assim. Mas nenhuma igreja, como, entre aspas, né? Aqui do nosso país, entra em Israel para abrir. Essa aqui é a igreja fulano de tal. Essa aqui é a igreja Wilton Santos Costa. Aí prega o evangelho. Aí lá, Wilton, abre tua igreja lá para comer uma coisa. Para tu morrer com tua família todinha lá explodido. É brincadeira? Eu vou mandar um missionário para lá, viu, Derabon? Não, vou mandar 2. Mandar 2 missionários para Israel, que é para ver se os homens bombas explodem eles lá. Vixe, meu Deus do céu. É assim, misericórdia, né? Vamos lá, continuando. Eu quero encerrar às 21h30, são 21 horas e 21 minutos. 1 Coríntios, nós já fomos agora ainda em 1 Coríntios, agora no capítulo 2, no versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Vamos ver? Decidi-me a falar só de Jesus Cristo e de sua morte na cruz. Olha só, depois de todas aquelas palavras que o apóstolo Paulo falou para os amados irmãos de Coríntios, aos hebreus, né? Tudo aquilo que ele falou, ele disse: eu decidi. Agora eu decidi falar só de Jesus Cristo.
da sua morte na cruz. Por quê? Porque foi através da morte de cruz, amados, que aqueles que eram filhos de Deus alcançaram a salvação. E nós que não estávamos lá, que não participamos de nada, né? Fomos aproximados, já nascemos abençoados, salvos, lindos, maravilhosos, né? Sem temor de mal algum. Por quê? Porque uma vez de Cristo para sempre. Não tem essa. Será que Jesus me esqueceu? Será que Jesus me ama? Será que Ele gosta de mim? É mais fácil o homem deixar de acreditar que Jesus existe do que Jesus desistir dele. Não é verdade? As pessoas dizem assim: olha, eu saí agora da igreja, eu estou desviado, eu agora bebo, fumo, eu não pertenço mais à igreja, à Assembleia de Deus. Agora eu estou desviado, eu me desviei de Deus. Para onde você foi? Para a esquerda? Você foi para a direita? Não tem como, amado. Deus diz que ainda que o homem se esconda nos lugares mais obscuros, até nas profundezas do mar, ele acha. É brincadeira? Não tem como se desviar de Deus, não tem como se esconder de Deus, Ele está todo o tempo com você. Ele faz morada em você, Ele habita em você. Diga amém. E diga: Jesus, eu quero isso todos os dias, até enquanto eu viver. Que o Senhor seja comigo. E o dia que eu partir desta terra, que eu viva em amor e glória, com o corpo glorificado, assim como o teu. Não é assim que Jesus nos prometeu? E Ele cumpre. Glória a Deus. Vamos lá, continuar. Hebreus 7, 27. Vamos lá? Hebreus 7, 27. Quem encontrou, diga amém. Amém. Pronto. Louvado seja Deus. Olha só, amado, como o rumo da conversa mudou. Paulo falou aquelas coisas aos amados irmãos, que eles, que depois daquilo que ele pensava que Cristo era um homem comum, como ele, e ele via totalmente diferente. Olha só o que ele diz, como agora ele está pensando diferente. Ele não precisa nunca dos sacrifícios diários, de sangue de animais, como os outros sacerdotes, para cobrir primeiro os seus próprios pecados e depois os pecados do povo. Porque ele acabou com todos os sacrifícios de uma vez por todas, quando se sacrificou a si mesmo, a si próprio na cruz. Olha só como mudou o rumo da conversa. Isso, olha, não precisa mais, acabou-se. Não precisa que você faça campanha, não precisa que você faça propósito, não precisa que você tire 10% do que é seu, não precisa que você faça voto com Deus, não precisa que você faça santa ceia dos homens, coma pão e beba suco. Acabou todos os sacrifícios. Não, mas eu estou com uma novilha lá, ela está até amojada, vou doar para Deus, vai ser tanto a novilha quanto o bezerro que ela está esperando. Eu vou levar lá para a igreja. Aí sabe o que o pastor vai fazer? Vai deixar a novilha parir, vai tomar o leite que era para ser dado para os seus filhos. Quando o bezerro já pegar um touro, ele vai tirar ele e vai assar a carne com os amigos, ir pela besta do irmão, trouxe uma vaca para a gente. Aí agora nós vamos comer o fruto. Está pensando que é mentira? Mas é verdade. Fica assim, ó, estou contando as horas, são 21 horas e 25 minutos. Depois do culto, vamos ter um churrasco ali. Prepara a barriga. Com o dinheiro dos irmãos. Está vendo? Mas vamos para frente. Vamos para frente e nós não precisamos de sacrifício. Não é verdade? O nosso cordeiro já foi imolado. Sim ou não? Nós cremos no Cristo ressuscitado. Não um Cristo que não pode fazer nada, não é verdade? Ainda em Hebreus, só que agora no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, no versículo 10,
Vamos lá? Quem encontrou, diga amém. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Neste novo plano, nós fomos perdoados e purificados por Cristo ao morrer por nós em uma vez por todas. Está vendo? Todos aqueles que estavam lá naquela época, quando Cristo morreu, todos eles foram alcançados. Todos aqueles santos, todos aqueles justos, né? Só que muitos dizem assim, mas Jesus morreu por mim, eu sou lavado e remido no sangue de Cristo. Não é não, você não é judeu e você não estava lá. Quem foi lavado e remido pelo sangue de Cristo foram quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel, não é verdade? E foram todos, sim, todos aqueles que eram justos, santos, que eram filhos escolhidos por Deus. Ah, mas aquele que era impuro e injusto foi? Foi não, mano. Eles alcançaram a segunda morte. Porque até as pessoas pensam que só existe uma morte só, né? Mas a Bíblia fala de uma segunda morte. E sabe qual é a segunda morte, irmã? Aquela que você dorme eternamente, que você não acorda. Seu espírito acabou ali. Não é isso? O homem morrer só uma vez, não é verdade? E depois o juízo. Esse juízo é quando morre. Mas aí, meu amigo, você é julgado a partir do momento que você paga. Porque os seus feitos você vai pagar aqui. Amém? Vamos lá? Vamos encerrar? Hebreus capítulo 10, no versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Para a gente encerrar. Hebreus capítulo 10, versículo 15 e 16. E o Espírito Santo testifica que isto é assim, porque ele disse: este é o acordo que eu farei com o povo de Israel, embora eles tenham rompido o seu primeiro acordo. Escreverei as minhas leis nas mentes deles, para que sempre conheçam a minha vontade, e porei as minhas leis em seus corações, a fim de que eles queiram obedecê-las. Está vendo aí, irmão? Que eu disse a você no começo. E o que eu estou dizendo para você, eu não preciso ensinar, você já conhece, você já sabe. Está aí, impressa na sua mente, escrita no seu coração. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos agradecer a Deus, vamos engrandecer o nome dele, exaltar todos de pé. Cadê meu irmão do louvor? Cadê meu batera? Cadê meu irmão do contrabaixo? Não tem baixista não, rapaz, mas é assim mesmo. A gente toca sendo baixista, toca ou não toca? Não, tá certo, não tocar sem o baixista. Então vamos lá. Meu irmão vai